Um lado do nosso psiquismo deseja ardentemente repetir, viver novamente, experimentar, extrair prazer daquela experiência. E o outro lado, mais consciente, mais fortalecido, sabe que é preciso avançar. Capítulo 8 Fraquezas da Alma. Ao abordarmos o tema tentação, frequentemente imaginamos aquelas ideias atávicas de um pequeno demôniozinho do lado esquerdo e um anjinho do lado direito, cada qual fazendo sugestões. E essa imagem, essa pintura, não sai da mente das pessoas, de modo que a palavra tentação é sempre associada a um ambiente religioso e a ideias religiosas que ficaram no passado. Quem dera se a tentação fosse algo tão simples, se ela se resumisse a duas personalidades, uma totalmente voltada para o bem e outra totalmente voltada para o mal, que estivessem sempre a nos influenciar como se fosse uma campanha política, tentando obter o nosso voto, a nossa adesão. Não é tão simples assim. Eu gosto da maneira muito carinhosa e divertida com que Chico Xavier se refere à tentação. Ele diz que a tentação é você estar correndo de um cachorro muito grande com uma vontade imensa de ser alcançado. A tentação tem um componente forte do desejo. Há uma divisão. Um lado do nosso psiquismo deseja ardentemente repetir, viver novamente, experimentar, extrair prazer daquela experiência. E o outro lado, mais consciente e mais fortalecido, sabe que é preciso avançar. Queremos conduzir essa reflexão de maneira mais leve, sem qualquer sentimento de culpa e sem partir para um discurso moralista de estabelecer regras ou de julgar o passado, lembrando Paulo de Tarso quando diz: graças a Deus somos o que somos. E nós somos o que somos somente porque trilhamos os caminhos e vivemos vastas experiências ao longo da evolução. Algumas que trouxeram muitas alegrias para o nosso coração, outras que trouxeram imensas tristezas. Mas o certo é que nos tornamos experientes. A angelitude, a pureza da alma, não é conquistada por espíritos cristal. O anjo é feito de adamantium. Nota explicativa 36. Adamantium é uma liga metálica fictícia. É um metal raro, quase indestrutível, com o qual o esqueleto do Wolverine de X-Men é revestido. Ele é forjado na luta da renúncia, no sacrifício, no trabalho, na disciplina. Conhece a desilusão e a amargura de perto. As entidades angélicas têm profunda compaixão pelo nosso piso de experiência evolutiva, porque sabem exatamente o que é estar na posição que estamos. Sabem exatamente o que é a condição e a vulnerabilidade de um encarnado. Há uma passagem do Evangelho em que Jesus se refere: na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Emmanuel, em sua lucidez, define o espírito como representando a nossa fonte, o nosso núcleo divino. Uma planta, uma semente que vai desabrochando, porque nós temos o DNA de Deus em nós. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Fomos destinados à pureza e à perfeição relativa da criatura, preparados para a felicidade sem mescla. Evidentemente que será alcançada em um processo árduo e longo de construção de si mesmo, porque a evolução respeita um princípio da lei divina, que é o espírito de sequência da natureza.
A natureza tem o espírito de sequência. Toda a realidade começa na semente, que desabrocha, torna-se uma grande árvore, até que ofereça frutos, e a espiritualidade superior não é diferente. Mas, se essa é a característica do espírito, nós temos também a da carne, e não nos enganemos, pois assevera Emmanuel em uma de suas mensagens: quem dera se a carne fosse apenas o corpo físico. Não é sobre isso que nós estamos falando. O corpo físico é apenas uma condensação fluídica, uma condensação de energias que nos permite operar no mundo material. O corpo é uma veste, uma emanação, uma consequência do nosso corpo espiritual. Mas ele é um instrumento que não é nem culpado, nem tem o mérito de nossas escolhas. O corpo é uma tela que reflete com fidelidade a nossa consciência espiritual. Vulnerabilidade e estar encarnado. Quando o Evangelho se refere à carne, está dizendo a um conjunto de características do ser encarnado. A carne representando vulnerabilidade. O que significa isso? Estar encarnado é, por exemplo, independentemente de ter algum débito, poder tropeçar e quebrar uma perna. Estar encarnado pode representar viver de uma maneira mais drástica o processo de envelhecimento. Saber que, do berço ao túmulo, nós somos peregrinos e experimentamos esse estado de impermanência. Ao estarmos encarnados, não estamos de posse de toda a nossa memória, e isso faz muita diferença no sentido positivo e no sentido negativo. No sentido positivo, porque se pudéssemos nos lembrar de todos os nossos vínculos e sofrimentos e todas as nossas ações inconsequentes, talvez nós não tivéssemos um sorriso tão espontâneo. E como o Criador preza a espontaneidade e vela pelo nosso sorriso, pela nossa alegria, Ele nos permite a bênção do esquecimento. Poder olhar para alguém sem recordar dos equívocos cometidos na relação. Poder recomeçar, reconstruir, refazer, recompor o destino sem julgamentos ou condenações, sob as bênçãos do esquecimento. Mas há outro lado também. Não nos lembramos com nitidez de nossas potencialidades. Elas fluem para o nosso consciente como intuições, aptidões. O que a mentalidade vulgar chama de talento, mas que na verdade são aquisições. Se nós pudéssemos nos lembrar com nitidez de todos os idiomas que já falamos, por exemplo, o que seria das escolas de idiomas? Imagine. Estamos temporariamente em um processo de memória reduzida, apagados. Outra questão muito importante a considerar: ao encarnarmos, não temos sustentação magnética mais direta daqueles espíritos do nosso círculo familiar que estão em estágios mais avançados. Isso nos conduz a duas situações. Primeiramente, a uma situação de saudade, de vontade de ter nutrido novamente, de poder estar ao lado desses corações que nos amam profundamente, mas que avançaram, ao passo que nós preferimos estacionar. Eles nos nutrem, nos amparam, mas, por estarmos na carne, a nossa percepção e capacidade de usufruir em toda a sua pujança dessa nutrição magnética é menor. E é por isso que a entidade angélica responsável pela encarnação de Alcione, na obra Renúncia, quando ela se pôs a encarnar para resgatar uma alma muito querida
de seu círculo de relações, diz para ela: partes em uma missão arriscada. Você tem consciência de que na carne, embora sua condição espiritual, vai experimentar carência, solidão, necessidade de aprovação, necessidade de acolhimento, necessidade de envolvimento? Você partilhará de todas as necessidades da condição humana e não se engane, entre elas deixa subentendido, nas entrelinhas, o próprio desejo de ser mãe. Cruzará com seres com os quais possui vínculos afetivos muito fortes. E não se esqueça, vários partem dessa esfera em missões arriscadas, como as suas, e não conseguem regressar de pronto. E a esse conjunto de vulnerabilidade, a necessidade de conservação, o instinto de reprodução, o instinto de destruição, que Paulo de Tarso, aproveitando a fala de Jesus, dá o nome de carne. Não diz respeito somente ao corpo físico. Tudo isso, somado ao apagamento que a encarnação propicia, nos coloca em vulnerabilidade, que, no mínimo, nos exige um estado de vigilância permanente. E nesse momento que entram os processos e mecanismos de tentação. É bom lembrar que, se você não sofre mais tentação, talvez isso seja um indício perigoso de que você já tombou sobre ela e se entregou tanto que não há mais nada a ser tentado. Ou ainda, e é sempre bom fazer essa exceção, que você já atingiu a região das consciências angélicas. Então, se há algum anjo lendo esse livro, por favor, me perdoe. Se ainda não é um ser angélico, viver o processo da tentação é natural na evolução. É lei física. Nós aprendemos isso nas aulas básicas de física. Lei de ação e reação. Mas aprendemos na doutrina espírita algo profundo. A lei natural é a mesma lei moral. A lei moral é a mesma lei natural. Não existe uma lei natural e uma lei moral. Portanto, Newton é um sacerdote. Quando Newton estabeleceu as suas equações e as suas 3 leis, ele estava falando de evangelho e de física também, porque não tem diferença. A lei divina ou lei natural é a mesma, porque há um só Deus, uma só lei. Há um plano de unidade na infinita diversidade da criação. Isso significa que, toda vez que eu instauro um movimento novo, eu preciso dar conta da inércia. Claro, se você está dirigindo um carro a 100 km por hora e precisa reduzir para 40 km por hora, o que acontece? Você vai reduzir, mas sofrerá simultaneamente a inércia do movimento anterior. Da mesma maneira, se você conduz um carro a 20 km por hora e acelera a 100, mudou o movimento, sofrerá a inércia do movimento anterior. Como que nós sentimos isso? Como que alguém sente isso? Não importa se ele conhece física ou a doutrina. Ele sente um solavanco para frente ou um solavanco para trás. E isso significa a experiência da lei de Deus. Portanto, toda vez que eu saio de um processo psíquico que pode ter durado 5 existências e ingresso em um novo movimento psíquico, há inércia do movimento anterior. Essa inércia do movimento anterior é vivida como um processo de tentação da vontade de voltar. É natural e às vezes a gente volta várias vezes até ter força moral suficiente para sustentar o movimento novo. É assim que, por exemplo, a criatura que teve 5,
10 existências envolvidas em situações de poder, ao voltar nessa experiência e se propor nova experiência, não mais centrada no desejo de poder, mas em outra proposta acolhida por ela, vai experimentar a inércia. E quando se percebe, enxerga-se repetindo velhos padrões de conduta e crença, comportamentos inconscientes. Essa é a tentação. É natural. Não imaginemos que há um Criador julgando e recriminando, porque nós somos integralmente amados e respeitados por Deus. Quer você avance, regresse ou estacione, o amor de Deus permanece inalterável, porque isso integra a nossa experiência individual. E a experiência evolutiva é pessoal, individual e intransferível. Não há empréstimo de aquisições espirituais, há intercessões. Contudo, as intercessões integram o regime do amor de Deus que sempre nos socorre, sempre nos reergue. Quem se propõe a uma evolução consciente está sempre em tentação, sempre lidando com comportamentos, com hábitos, cujas raízes se estendem ao profundo do nosso psiquismo e têm origem em experiências remotas do nosso espírito. É a nossa história, é a nossa genealogia. Desse modo, quando o Evangelho fala das multidões que seguiam Jesus, nós podemos imaginar em um plano social várias criaturas seguindo Jesus. Todavia, ao transferirmos essa observação para o plano interno, veremos em nós uma multidão, porque o Haroldo de hoje é filho de alguém na encarnação passada, mas esse alguém é filho de alguém anterior, e assim eu vou em uma cadeia regressiva. E desse modo, nós podemos voltar 20, 30, 40 encarnações para trás. A verdade é que há uma multidão dentro de mim, e não é apenas uma multidão de personalidades. O que você pensa? O que você sente? Como se comporta? Quais são seus hábitos? Se você dá conta de observar, é porque não é aquilo que está observando. Você não é os seus sentimentos e pensamentos. Há algo profundo e anterior. Há um ser divino que é a sua essência, ou um núcleo divino, desabrochando, acordando, e quando esse núcleo olha para a personalidade Haroldo, o que ele vê? Ele vê alguém de 1 metro e tanto, de cor tal, de cabelo tal, brasileiro, que nasceu em Minas Gerais e exerce a profissão de juiz. Mas, se esse eu profundo olha para a encarnação anterior, o que ele vai ver? Outra pessoa. Caso coloquemos em fileira 20 encarnações suas, você ficará surpreso em saber quantas coisas você já foi, quantas posições já ocupou. E nós vamos tornar isso ainda mais complexo. Em cada personalidade que animou, você tinha um círculo de relações, estava em um contexto social. Você enxerga um contexto cultural. Você agia segundo padrões do grupo em que estava e, principalmente, atuava segundo o horizonte de evolução da humanidade naquele período. Porque não imagine que, em uma encarnação sua, na Idade Média, você tivesse a percepção e a compreensão que tem hoje. No livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier e Emmanuel, capítulo 129, Emmanuel encerra uma mensagem, Origem das Tentações, dizendo: recorda-te que cada dia tem situações magnéticas específicas.
Como assim? Considere a essência de tudo que atraiu no curso das horas e eliminará os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja a você. Todo dia vivemos circunstâncias que funcionam feito ímãs, possuem força atrativa. Mas adivinhe, coloque uma cesta de diamante na frente de um cavalo e experimente tentar o cavalo com isso. Não vai dar certo, porque uma cesta de diamante não é uma situação magnética que atrai o cavalo. Em seguida, encha essa cesta de milho e coloque na frente do cavalo. Isso significa que há um processo que é vibratório. Emmanuel traz a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 14. Antes, cada qual é provado ou tentado pela própria concupiscência que o arrasta e o seduz. Tentação e concupiscências. Tentação exterioriza a concupiscência. Algo aconteceu dentro de mim e a concupiscência e depois aconteceu fora, porque nós, ocidentais, vivemos a ilusão de que o mundo exterior determina o mundo íntimo, mas não é assim. É o mundo íntimo que determina o mundo exterior. Não é vida e pensamento, é pensamento e vida. Tal qual sentimos, tal qual pensamos, essa será a nossa vida. A tentação é a exteriorização da concupiscência. Afinal, o que é concupiscência? Emmanuel responde: o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. Aqui nós temos dois componentes, vício e perversidade. Vício é algo que passou da medida. Nós dificilmente encontramos animais viciados. O instinto é preciso. O instinto sexual nos animais é cíclico, temporário, preciso. E ele é atendido com beleza e com precisão. Ninguém encontra um leão, um cachorro, em um consultório psiquiátrico porque está viciado em sexo. Contudo, no ser humano que entrou na sensação, há um componente muito especial chamado desejo, que é uma característica exclusiva. Ele pode se tornar insaciável. Se não for conduzido e direcionado com sabedoria, poderemos abrir campo à obsessão. O que é a obsessão? É o domínio que um espírito exerce sobre outro. Mas ele somente exerce esse domínio porque a criatura não tem autodomínio. Ninguém vive sem desejo, porque o desejo é a mola propulsora da evolução. O motor do barco é ele que dá euforia, alegria de viver e propulsiona. A questão é, não basta apenas o motor do barco, precisa do leme. Imagine um barco com motor possante sem leme. Conduz para um penhasco. Ao longo da experiência reencarnatória no orbe, nós temos sido escravos do desejo. Essa submissão ao desejo gera certo fundo psíquico viciado, gera frouxidão da vontade, incapacidade de autodomínio e, pior, inconsciência, porque, como diz um pai na igreja, só pode ser salvo aquilo que é reconhecido. Se eu não reconheço a sombra, se não reconheço a minha fragilidade, não posso regenerar, porque ninguém regenera o que não reconhece. Oportunamente, em outra visita ao Hospital Psiquiátrico Espírita André Luiz, de Belo Horizonte, considerando que não somos dessa área, eu questionei acerca de certos quadros psiquiátricos, sobretudo quando chegam ao judiciário,
porque assustam um pouco. Então eu perguntei: meu Deus, como é que existe um ser humano que chega nesse nível da perversidade, nos mais extremos graus da perversidade, quando a maldade vira prazer, quando a criatura encontra gozo na maldade? Em resposta, eu obtive: eu vou dizer uma coisa e você vai ficar impressionado. Só as grandes inteligências conseguem atingir a perversidade. Uma criatura simples, que está em estágio mais mediano da evolução, que não tenha desenvolvimento da inteligência tão profundo, não dá conta de chegar a esses patamares de perversidade. Para alcançar um nível de perversidade, você tem que fazer um completo deslocamento, um descolamento de razão e de sentimento. Só mesmo grandes inteligências. Se alguém tem dúvida, eu recordo que leia o livro Libertação, de Chico Xavier e André Luiz, e estude o nosso companheiro Gregório. Por isso, existe o perigo da intelectualidade distorcida, da inteligência sem compromisso com o bem comum, com o amor, porque você não se torna feliz pelo que sabe, você se torna feliz ao amar e ser amado. Nós nos tornamos felizes somente quando reconhecemos o amor de Deus, quando reconhecemos que somos infinitamente e integralmente amados por Deus. E quando, em retribuição, em dádiva a esse abundante e infinito amor, nós amamos. Porque precisamos aprender a nos nutrir do amor que dá, que é a experiência dos altiplanos do sentimento, como colocado por Lázaro. No ápice do sentimento está o amor, porque é quando você se nutre do que você dá, não mais do que você recebe. Até lá, muitos de nós faremos a experiência da inteligência sem compromisso, da inteligência que raciocina, cria sistemas, teorias, discute, estabelece hipóteses. Contudo, minimamente preocupados com o bem comum, com a paz, com a harmonia, com a integridade de todos. Há outro componente que é a perversidade. Fundo, viciado e perversidade são forças magnéticas, ou fundos são brasas dentro de nós que irradiam poder atrativo gigantesco que atrai pessoas, circunstâncias, acontecimentos, situações. E talvez alguém vá pensar, mas por que Deus permite isso? Porque nós estamos tão desconectados da experiência interior que para enxergar dentro temos que ver fora antes. É a evolução feita aos tropeços, pois às vezes eu preciso cair 20 vezes para perceber que estou mancando. Depois de tanto cair, eu resolvo corrigir meus passos, atuar por dentro. Essa é a proposta. Porque não adianta se isolar do mundo, adotar a postura psíquica do fariseu, que é se vestir de pureza, adotar rituais exteriores que são somente religiosos, se eu não me olhar de verdade, fazer a autoconfrontação que consiste em processo doloroso. Consciência sensorial e consciência moral. Gostaríamos de prosseguir nossa reflexão com base no livro Ação e Reação, de Francisco Cândido Xavier e André Luiz. Temos aprendido que a consciência é multinível, não é compartimentada, mas uma teia dinâmica, e um dos aspectos de nossa consciência é a consciência sensorial. Mas o que é a consciência sensorial? Ela diz respeito a nós encarnados.
Significa que se eu estou preso a um nível de consciência sensorial, eu faço o que é agradável e fujo do que é desagradável. Se dá prazer, eu faço. Se não dá prazer, eu não faço. É a consciência puramente apegada aos sentidos. Mas para desenvolver senso moral, é preciso ter coragem de sobrepujar a nossa consciência sensorial. Imagine acordar com o tempo chuvoso. 5 graus de temperatura às 6 horas da manhã em um domingo para atender a um encontro de trabalhadores no centro espírita. Qual é o primeiro impulso sensorial? Meu Deus, vou ficar quieto aqui. Quem vai querer abandonar aquela sensação maravilhosa, aquele estado de agradabilidade sensorial? Quem vai fazer você levantar? O senso moral, o senso do dever. Porque a consciência moral se orienta por outro padrão. O bom nem sempre é agradável, mas isso é senso moral. Por isso Kardec esclarece. Compreende melhor o espiritismo quem tem o senso moral desenvolvido, porque a consciência que ainda está num nível sensorial tem muita dificuldade em entender o espiritismo. Você não adquire um título de competência sem senso moral, sem disciplina, porque é monótono. Um pianista, por exemplo, que se apresenta em um grande concerto, que precisa estudar 8 horas por dia. Essa demanda deve ser muito entediante. O grande violinista Segovia dizia: se eu ficar um dia sem tocar, eu não percebo. 2 dias eu percebo. 3 dias a plateia percebe. Imagine então, após 70 anos de carreira, fazendo concertos. Isso não pode ser agradável, porque não é para ser agradável, é para ser bom. E o bom nem sempre é agradável. Assim, superar uma tentação não é agradável. Agradável é cair na tentação. Nesse momento, entendemos a afirmação de Chico. A tentação é você estar correndo de um cachorro muito grande com uma vontade imensa de ser alcançado. Porque é agradável cair na tentação e deixar-se dominar por ela. O desagradável é vencer-se, é superar-se, e para isso, qual a força que polariza o nosso esforço de renovação íntima? Qual a força que nos torna capaz de superar hábitos milenares? No capítulo 2 do livro Ação e Reação, o benfeitor Druso ensina: é que o propósito da vida trabalha em nós e conosco, através de todos os meios para guiar-nos à perfeição. Cerceando-lhe os impulsos, agimos em sentido contrário à lei, criando a aflição e o sofrimento em nós mesmos. Do mesmo modo que a semente anseia ser árvore frutífera, cada um de nós sabe intimamente que é um ser angelical. Essa certeza, essa memória, essas lembranças geram impulso, porque representam Deus agindo em nossa consciência, já que Deus mora dentro de nós. Ele é essa força que trabalha em nós e conosco, guiando-nos por todos os meios à perfeição. Todas as plantas crescem buscando a luz. A vida é essa procura. E nós, seres humanos, não nos sentimos plenamente felizes e realizados se não realizamos nossos máximos potenciais. É da nossa natureza. Dentro desses potenciais divinos está o potencial de amar, de renunciar, de aprender, de cooperar com Deus, porque nós somos filhos dele,
e o Filho anseia comungar com o Pai. Há uma fome de amor em todos nós, insaciável e insubstituível por qualquer criatura. Você pode estar com uma pessoa muito amada ao lado e sentir certo vazio interior, porque esse vazio só pode ser preenchido por Deus. É a nossa sede de comunhão com o Pai. Não podemos cercear esse impulso. Podemos? Podemos obstruí-lo? Podemos. Porém, tal postura resulta em aflição e sofrimento, porque não se trata de cumprir uma pauta moralista de conduta ou atender a padrões e requisitos, mas uma questão de ser você. É impossível ser feliz sem realizar os máximos potenciais que estão dentro de nós. Não tem jeito. Nós ansiamos por expressar essas potências divinas. E é por isso que Kardec, na questão 621, pergunta aos espíritos: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta: na consciência. Se está escrita na consciência, é porque Deus permite que ela seja escrita. Os homens a esqueceram e a menosprezaram. Quis Deus que eles se lembrassem. Voltar para tais impulsos interiores é lembrar da lei. Caminhar rumo à angelitude é lembrar, é acordar, é despertar a consciência que dorme dentro de nós. Esse é um longo trajeto. Todos possuímos um desejo central, ou tema básico dos interesses mais íntimos, que é a túnica que define a nossa irradiação. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa em qualquer plano, pelas ocupações e posições que prefira viver. Isso significa que, ao nos propormos sair vitoriosos dos processos de tentação, é importante que cada um identifique qual é o tema básico de seu psiquismo. Para alguns, a sexualidade e a troca afetiva. Para outro, as relações humanas que envolvem hierarquia e poder. Tudo está relacionado com o nosso interagir com o outro. Pode ser a nossa relação com os bens, com os recursos, a ânsia de acumular, a ânsia de guardar. Cada um tem um tema básico. A partir desse tema básico, estrutura-se uma teia complexa e intrincada de desejos que gravitam em torno do desejo central. Isso tudo forma uma vibração. Tem cor, tem frequência, cheiro, raio, energia e atrai. Isso define quem nós somos. Portanto, quando falamos em Evangelho, em reforma interior, falamos do maior projeto humano, o maior desafio posto ao homem sobre a terra. A autoconfrontação, o conhecer-se, identificar-se, para poder, com o auxílio das forças divinas que atuam em nós e conosco, estabelecer novo movimento, novo rumo, nova alvorada.